Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no E Tá Tudo Certo. E hoje tem a presença aqui do Dr. Marcos Fernandes. Bem-vindo, doutor. Muito grato pelo convite. Dr. Marcos, além de veterinário, cuida de gente. Você cuida mais de gente ou de bicho? Meio a meio. Mas eu acho que é mais de gente, porque ainda que eu estou cuidando do bicho, eu estou cuidando da gente, das pessoas. É verdade. Você chegou no humano pelo animal ou no animal pelo humano? Eu cheguei no humano pelo animal. Então, Marcos, nós vamos focar hoje. Eu sei que você utiliza várias técnicas, né, para tratamento tanto de humanos como de animais. Vamos começar hoje pela medicina germânica. Eu li seu livro, é muito bom, aproveitem, o Dr. Marcos escreve muito bem, muito fácil a leitura, apesar de ser um assunto bem complicado, é uma leitura fácil, achei super bom de ler. Eu vi como se fosse assim, uma forma de cura pela escrita. Exatamente, o Dr. Hammer, que é o grande médico que idealizou essa técnica, ele dizia que quando a gente descobre o conflito que a pessoa tem, uma das formas de cura, a mais importante, segundo ele, é pegar um papel em branco, uma caneta e fazer uma redação, ou o que ele chama de carta, para colocar para fora todo o conflito que você viveu. Inclusive ele pede para colocar as emoções que você sentiu, com o objetivo de reviver aquele conflito e caminhar para um processo de cura. Então é muito importante a gente voltar ao que nos fez mal, reviver de alguma forma, e vou usar uma palavra que não é dele, né? Mas exonerar, eliminar, pôr para fora. Deixar sair, né? Deixar sair. Sabe que eu percebo que a gente tem muita dificuldade, mesmo quando eu vou fazer um pedido, vou fazer um processo para obter alguma coisa, como é difícil largar. A gente fica acessando, assim como o que a gente quer, como o que a gente quer liberar. É como se a gente ficasse acessando toda hora. E a gente coloca nome, quando tem alguém envolvido, a gente coloca nome? Pode. Você pode colocar. Quando eu era criança, eu tive um conflito com meu pai. Meu pai deu uma bronca em mim, eu fiquei muito chateado, muita mágoa. A partir daí, eu desenvolvi uma emoção negativa com meu pai. Até hoje é assim. Então, pode colocar nome, sim. Eu fico com medo de colocar nome e virar voodoo. Por isso que eu estou perguntando. Na verdade, o que fazer com essa carta depois, né? Você pode queimar, você pode jogar fora, você pode guardar, você pode fazer o que você quiser. Pode guardar? Pode. Ele não diz assim um destino certo para a carta. Para ele, o mais importante é você sentar e colocar para fora aquilo que desencadeou um trauma psíquico que hoje governa um sintoma ou uma doença num determinado órgão teu. Sabe que eu vejo importante essa coisa de escrever? Muitos anos atrás eu li um estudo que fizeram em Harvard sobre alunos recém-formados. Aí, metade eles pediram para que os alunos escrevessem, né, os formados, escrevessem constantemente aquilo que eles estavam fazendo e pedidos. E aí eles verificaram que as pessoas que escreviam contra o grupo que não escrevia, conseguiam as coisas com muito mais rapidez e grandiosidade. Então tem um segredo aí na escrita, né? Tem um segredo na escrita. Ele fala até que na época que as meninas, especialmente, tinham os diários, elas eram mais saudáveis. Imagina o seguinte sentido, a moça vai no cinema no domingo com o namorado, aí o namorado a trata mal. Ela coloca no diário: ontem, infelizmente, fui no cinema com fulano e ele foi ríspido comigo. Pronto, ela já está no processo de cura. Muito interessante isso. Outra né? coisa que ele fala é o confessionário da Igreja Católica. Ninguém mais se confessa. Sim. Tirando a questão religiosa, sim. O simples fato de você chegar no padre, porque na época não tinha terapia, né? Hoje você tem o teu terapeuta, tá tudo certo, mas o simples fato de você pôr para fora aquilo, né? Nossa, eu errei, Senhor, desculpa. Tirando a questão religiosa, faz parte uma cura também. Você está reconhecendo, né? Você está olhando para aquela situação que você hoje te traz dor, culpa, sofrimento, né? É interessante isso, né?
Eu acho que até o papel a gente consegue ser mais fiel, dourar menos a pílula, né? Porque assim, com um terapeuta ou com um padre, sempre você vai pensar em como você vai falar aquilo. Só que no papel você pode, né? Você vai queimar em seguida, que seja, você vai destruir. Aí você consegue colocar as coisas com mais, usando qualquer palavra, porque a gente seleciona as palavras para falar. Né, para tentar se comunicar. E no papel você pode xingar, você pode julgar, você pode deixar sair coisas que a gente mesmo não se permite, né? A gente tem discursos muito programados. Esse aqui é o nosso problema. No entanto, ainda que seja programado, é um discurso. É melhor que não falar. A gente que trabalha com saúde mental e emocional sabe o peso que é não falar. Sim. Sabe não olhar para aquilo, né? Eu não quero olhar, muito menos falar daquilo. Tudo bem. Isso é igual a doença. É um caminho, com certeza. Nossa, fala isso de novo. Não, porque é muito importante, é uma chave isso. Isso é uma chave para a gente chegar num objetivo de saúde mental, emocional. O segredo para ter um dos segredos, né? Uma saúde mental e emocional é você olhar para aquela situação que te trouxe dor e falar sobre ela. Então, não olhar e não falar é igual a sintoma ou doença. Ele vai se manifestar de uma outra forma. Já que você não está falando e olhando, ele vai se fazer existir de outra forma. Para algum lugar isso vai sair. Que medo. Tem que dar vazão a uma questão. Não vai ficar em você, né? E às vezes a escolha que o organismo tem para pôr para fora é através de uma situação que nós conhecemos como enfermidade, né? A enfermidade não começa no corpo, né? Ela começa muito antes, nos traumas, nas questões psíquicas que nós passamos, né? A gente culpa o estresse. O estresse adoece. O estresse não adoece. O que adoece mesmo são situações específicas que nos adoecem. E uma coisa interessante que eu achei no livro, quando eu li, é a correlação da doença com uma fase embrionária. É isso? Isso mesmo. Segundo o Dr. Hammer, a gente adoece por conta de situações específicas que sensibilizam a gente no cérebro, e esses locais que são sensibilizados, eles têm comando de determinados órgãos ou sistemas. Nossa, isso é extremamente legal. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem com mais facilidade. Digamos que eu me divorcie e eu tenho um conflito de separação. O divórcio é sempre uma dor, né? Digamos que eu não queira divorciar. Acho que qualquer final, né? Qualquer perda. Eu acho que sim. Né? Não há dúvida. Então, se eu estou com um conflito de separação, vai atuar numa região do cérebro chamado córtex cerebral. O córtex cerebral, ele comanda a pele, especialmente a camada mais externa da pele, chamada epiderme. É onde eu vou ter coceira, eu vou ter dermatite. Então, eu estou com um conflito de separação, acabei de me separar, está muito dolorido, então o córtex cerebral é acionado e um dos órgãos que o córtex atua, no caso do conflito de separação, mais predominantemente, é a epiderme. E aí, fazendo uma correlação, né? Porque você me fala de coceira, me lembra muito, tem animais que têm coceira que é complicado de tratar, né? Fica muito tempo tratando, então tem uma correlação. O animal pode estar mostrando a coceira que não está no teu corpo. É o conflito de separação do tutor. É o casal que briga. O casal está brigando, está tendo um conflito, e o cachorro, identificado com o tutor ou com a tutora, assimila, permeável que é, as emoções e sentimentos humanos. E aí ele desenvolve uma doença baseada num conflito que é do outro. E você sabe o que eu lembrei? Minha avó falava assim, quando a criança tem bronquite, compra uma tartaruga e deixa que a tartaruga tire a bronquite da criança. Então, se a gente for pensar essa visão do antigo, tem até uma correlação, né? Eu achava uma tremenda besteira e ficava com dó da tartaruga. Mas então parece ter uma correlação. Talvez a tartaruga desvie o foco. Você falou em bronquite. Sim. Bronquite é comandada pelo córtex cerebral.
A região dos brônquios é ectoderma, é do tecido embrionário ectoderma. O conflito é medo no território, normalmente medo do pai ou medo da mãe. Brigas dos pais no mesmo ambiente predispõem a criança a uma bronquite. Tem muito a ver, né? Antigamente os pais, hoje já tem uma visão de criação dos filhos, lógico que não atinge a todos, mas de olhar mais como, assim, de preservar. Mas antigamente era muito comum dar bronca e bater. Então, imagina um adulto em relação a uma criança. É uma covardia, né? Você gritar com uma criança é uma covardia. Você é enorme perto da criança. Ela é muito impotente. Exatamente. É muito importante que a gente repense as nossas atitudes, especialmente com as crianças, né? Então é muito importante que a gente se trate, se olhe, faça terapia, né? E não jogue para os filhos as nossas questões, né? Ou, no meu caso da veterinária, não jogue para o animal as questões que são dos tutores, né? Ou seja, resolva teus problemas, resolva seus conflitos. Te vira com o que é teu, né? É teu, né? Deixa de ser tóxico, né? É difícil isso, né? Eu percebo que as pessoas que elas são tóxicas, a maioria não percebe, né? A maioria não percebe. E o problema é que a gente é tóxico muito pra gente. Pra gente, com certeza. Nós mesmos, né? Nós somos tóxicos pra gente. Mas quem está no nosso entorno recebe essa toxicidade também, né? A gente fala muito do outro, né? Ah, aquele relacionamento é tóxico, aquele marido é tóxico, aquela mulher é tóxica. Tá, e você é o quê? O alecrim dourado. É, o alecrim do campo, né? Não. Por que você atraiu uma pessoa tão complexa? Quem atrai pessoas narcisistas, com esses transtornos de personalidade, culpa muito o outro, né? Mas espera aí. O outro é o outro, agora vamos ver você. Mas sempre tem uma dinâmica aí, né? A gente percebe que tem uma dinâmica. Às vezes a gente atrai pessoas para a nossa vida justamente para cutucar. Eu entendo que é um velcro. Sim. Então, uniu, é um velcro. Então o narcisista vai atender, o algoz vai atrair a vítima e a vítima vai atrair o algoz. É um velcro. Você está com um velcro de algoz. Você vai no universo encontrar uma vítima. E o que você precisa curar é a questão em você, não no outro. Porque o outro você não tem acesso, o outro é problema do outro. Sim. A questão do outro é do outro, né? É o que te liga àquela situação, né? Freud dizia, né? Qual que é a minha responsabilidade sobre tudo que me acontece? Sim. E tem aquela máxima de mude você que você muda o seu mundo em volta, né? Nossa, isso é uma verdade, assim... eu perdi, eu ia te fazer uma pergunta, você estava falando do narcisista. Isso. Eu estava pensando esses dias sobre o arquétipo. Tem muita gente que faz trabalho em cima do arquétipo. Então, tipo, eu tô com muito medo, tô me sentindo fraca, então pega um arquétipo, sei lá, de um deus grego, ou mesmo de um animal que tenha muita força. E tem uma pegadinha aí também, né? Porque, por exemplo, se você pega o arquétipo do guerreiro porque você tá com pouca força e com medo, talvez ele fique tão impregnado que você comece a atrair briga para usar esse guerreiro que está ativo. Nossa, a gente trata muito isso em terapia, né? Mulher super mulher, sim, né? Resolve tudo, faz tudo, proativa, quer ser o homem, quer ser a mulher, quer ser tudo, quer ser a mãe, né? Um exemplo, né? O homem também, ele vai por esses caminhos aí, né? Se você assume esse arquétipo, você vai atrair guerra. Isso, né? Se você interiorizar muito isso, né? Tudo tem medida. Eu estava pensando, a palavra agora é resiliência. Tenha resiliência. Mas muita resiliência também não traz a pessoa ficar num papel que aquilo não vai dar em nada e você não dá o salto. Porque tem uma medida de falar, tudo bem, eu tive resiliência, mas agora eu tenho que olhar que desse jeito não vai dar certo. Essa palavra é da engenharia, né? Eles pegavam resiliência de material. De materiais, né? Então, tudo bem. Levar esse ser né? humano... Cabe. Peraí, nós somos de carne e osso, calma. Muita calma nessa nossa resiliência aí, né? Porque senão a gente vai aguentar coisas que vão ser sobre-humanas. Não faz sentido, né?
Mas dentro do que é politicamente correto, é isso aí. Você tem que ser resiliente, você tem que ser perseverante, você tem que... Cheio de dogma, né? Sim. Tudo bobagem. Né? É o que você falou, muito bem dito. É tudo na medida. A diferença do remédio e do veneno vai ser sempre a dose. Né? É. Tudo é bom, tudo é ruim. 8 ou 80, os extremos são sempre complexos, né? Mas o 40 ali, com inteligência, gerenciamento das emoções, é o caminho, eu acho. Vamos lá, então voltando aqui à medicina germânica, qual que é o primeiro passo do tratamento? Por exemplo, eu estou com um conflito, a pessoa ela chega por uma questão, ela pode chegar por uma questão física, emocional, tudo misturado. Como que é a abordagem? A pessoa chega com um problema físico, um sintoma físico, né? Gastrite, estou com gastrite, né? Tem problema de gastrite, já vem do médico diagnosticado, a gente obviamente não olha exame, a gente não pergunta nada em relação a sintomas, a gente só pergunta qual que é a tua questão, ó, tá aqui, ó, segundo o gastro eu estou com gastrite, perfeito, então tá bom. Gastrite, você pega uma região chamada ectoderma, é curvatura menor do estômago, perfeito. Isso que você fala de ectoderma é lá naquelas camadas quando o embrião está se formando, né? Que tem algumas camadas que vão se formando, só para o pessoal entender. Exatamente. Quando une o óvulo com o espermatozoide, nas primeiras horas ocorrem divisões celulares. Nisso, o indivíduo, com 15 dias, mais ou menos, após fertilização, começa a formar folhetos embrionários. Um chama endoderma, o outro chama mesoderma e o outro ectoderma. Todos os nossos órgãos vêm desses 3 tecidos. A pessoa me diz o que ela sente, eu digo qual a região do cérebro foi afetada e qual o conflito que ela teve. Por exemplo, gastrite. Gastrite, região pequena do estômago, ectoderma, córtex cerebral, raiva indigesta. Eu pergunto, você engoliu? O que você engoliu? Que sapo é esse que você andou engolindo? Porque assim, a gente não come só arroz, feijão, batata frita. A gente engole raiva, indignação, tristeza, desaforo, ofensas, né? Injúrias, calúnias, né? A gente engole tudo isso, todo dia. Tá, tudo bem, mas isso não adoece, porque isso é todo dia. A questão é, você engoliu alguma coisa pesadona. Quero saber que sapão é esse que você engoliu aí. Quando surgiu essa gastrite? Essa gastrite eu tenho há 2 anos. Tá bom. Me conta aqui o que aconteceu antes de 2 anos. Briguei com meu sócio. Separamos a sociedade. O que aconteceu? Ele me roubou. Não sei o quê. Percebe? Opa. É muito grande, né? É uma coisa grande. Ela tinha uma sociedade de 30 anos. Ele roubou ela e ela se separou dele. Então, tem uma situação aí. Será que é isso? Não sei. Vamos ver. Aconteceu mais alguma coisa? Eu vou investigar como um detetive de polícia que tem uma pista e eu vou buscar hipóteses, né? Não aconteceu mais nada. Nada. Então, acho que é isso mesmo. Aí, tem umas técnicas que a gente percebe que está no caminho certo. O Dr. Hammer fala que um simples marejar de olho nessa hora indica o conflito. Essa leitura, né? Eu uso muito isso no consultório. Quando eu recebo o paciente, eu estou olhando como ele está andando, qual é o tom de voz dele. A gente já liga o radar, assim, né? E aí o marejar, ele indica que pegou um ponto ali. É difícil alguém ver eu ver alguém marejar. Eu vejo as pessoas chorarem, as pessoas, né, soluçarem, né? Aí você não tem dúvida, né? Mas aí vem a nossa observação, né? A homeopatia chama isso de biopatografia. Biopatografia é a história de vida do indivíduo. Sim. Você me conta, como é que é a tua vida? Você está aqui por causa da tua gastrite. Bacana. Me conta o que aconteceu antes. Legal. Contou. Olha, então foi um conflito. Você teve que engolir isso. Tive. Eu não falei nada na época, porque é meu cunhado. Tem um fator social, né? Você está falando da gente engolir emoções e faz parte da gente se acomodar na sociedade. Se eu fosse falar tudo que passa na minha cabeça, eu não estaria aqui. E eu acho que assim, a grande maioria é assim, né? Não há dúvida. Somos uma espécie sociável, né? A gente se relaciona e a gente engole todo dia contrariedades, situações que a gente não quer engolir,
né? Até aí tudo bem. O que não pode é a gente adoecer disso. Tá. É não soltar. Lembra que a gente estava falando no começo do soltar? Né, do deixar ir. É importante deixar ir, porque às vezes aquele conflito, não é que você passou o conflito sem, ele ainda está sendo mastigado dentro da gente. Exatamente, exatamente. Então a questão é essa, a gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções. Teve o conflito? Teve. Peraí, não precisa sair brigando, xingando, nada disso. Pega uma folha de caderno, começa a fazer uma redação, né? Eu passei por uma situação, há um ano atrás eu sofri um assalto, um pouco violento, em frente ao Mercadão aqui em São Paulo. E eu cheguei em casa, falei, meu Deus, olha que situação, quase morri. O que eu fiz? Peguei uma folha de caderno e escrevi minha indignação, minha revolta, minha raiva, puxa vida, pus para fora. Olha, uns 2 dias depois meu filho falou assim, pai, você nem fala mais do assalto. Eu falei, verdade, Gabriel, tinha esquecido. Que bom, né? E ó, eu já tinha passado por outros assaltos, assim, foram 7 dias assim, sem dormir, fase ativa de conflito, como a gente chama. Como é que é essa? Eu não conheço. Fase ativa de conflito. Fase ativa de conflito. Quando você não tem sintomas físicos, mas você tem sintomas mentais e emocionais. Você não dorme, você fica... Você fica em alerta, né? Fica em alerta. Parece que a adrenalina, ela não vai embora, ela tá... Você tem alguns sintomas físicos, como taquicardia, né, temperatura baixa, suor frio, mas são poucos, a maioria são psíquicos, né? Insônia, você não dorme, eu não paro de pensar no assalto. Isso aconteceu, uma vez eu fui assaltado, fiquei 7 dias assim, né? E é isso mesmo, né? Porque ou você luta ou você foge. Né? Isso é da natureza, né? Eu sei que eu escrevi e essa observação do meu filho foi maravilhosa, porque eu tinha esquecido. Que é um bom sinal, né? Que aquilo apaziguou de alguma maneira dentro de você. Nem lembro, né? Então pronto. Como eu me tratei não adoecendo com uma folha de caderno e um pouco de tinta da caneta? Acho que é muito barato pra gente adoecer. Hoje em dia a gente tem tanta informação. Eu vejo tantas pessoas. É que é uma coisa tão simples que as pessoas elas tiram a importância. Falou tudo. Né? É preferível você pagar muito, ter um ritual muito extenso, com vários elementos, que, lógico, tudo tem o seu valor. Mas, gente, pegar uma folha de papel, escrever e queimar, eu gosto de queimar. Eu faço essas coisas queimando. Eu gosto de ver destruindo e sem acesso a ninguém. Sim, é teu, né? Muito da tua individualidade, né? Da tua intimidade, né? Então veja, eu acho que hoje, quando as pessoas falam, Marcos, como é que trata com a medicina germânica, né? Com papel e uma caneta, a pessoa ri. Sim. Você fala, não é possível que eu paguei uma consulta para ouvir isso, né? Eu falei, então, me conta uma coisa, vai para o meu caminho, você foi da medicina convencional, você está tendo resposta? Não, estou tomando um monte de remédio, continuo agravando. Olha, faz o seguinte, como dizia, né, Luiz Antônio Gasparetto, né? Testa o meu caminho. É isso. E vê o que você sente. Se fizer sentido, se você melhorar, tá ótimo, né? Mas você sabe que o objetivo desse programa é esse, né? Por isso que ele chama E Tá Tudo Certo. Porque assim, se você acredita ou não, é só um convite, é só uma ideia que pode funcionar para você ou não. Teste. É um convite. Exatamente. Então é assim, a medicina germânica é tudo isso, né? E essa simplicidade que assusta, né? Mas a forma de resolver é simples, mas quem lê o livro vai entender o trabalho absurdo que o Dr. Hammer fez na identificação dos sintomas. É muito bem costurado, é uma teoria muito grande. Tudo bem escrever, mas entender isso também é legal, né? Não, nós estamos falando de um gênio, né? Nós estamos falando de uma pessoa que teve uma amplitude de consciência num determinado momento e deu vazão a uma genialidade. Como esse homem chegou nisso, a gente até fala, não é possível, né? Então, a parte mais difícil ele fez. Aí, agora a gente precisa entender as leis, as chamadas 5 leis biológicas, né? Que não vem ao caso falar porque são mais complexas. Mas, a partir daí, identificar de onde vem o conflito da pessoa. E aí vem o trabalho do terapeuta,
que é um trabalho muito legal. Você me conta o que você sente, eu te digo qual que é teu conflito, né? E o Dr. Hammer não falava nada em terapia, em psicoterapia, nada. Mas a gente aqui hoje, né? Ele era oncologista, mecanicista, uma pessoa bem cartesiana, né? Mas isso é interessante, ele tratava doenças do físico. Isso. Tem um capítulo psiquiátrico da medicina germânica, mas que vem das doenças físicas também. Sim. Mas de qualquer forma, eu como terapeuta vou dizer, olha, escreva, fale, né, converse, se exponha, né? Porque eu acho que acelera o processo. Você falou de é uma coisa simples de lidar, mas você falando, eu observo duas situações. Uma é o efeito, né? Porque a dor de estômago é o efeito do conflito. Ok, então eu escrevo, aquilo se processa, mas eu acho que a terapia, você como terapeuta, tem um certo treinamento, se é assim que a gente pode chamar, de como a pessoa lidar com as situações de modo a não construir esse conflito dessa maneira. Vamos dar um exemplo bem besta. Eu engulo sapo quando eu fico nervosa de ver a vizinha pondo lixo na minha porta em vez de deixar o lixo na porta dela. Ok? Então isso gera um conflito, me dá gastrite, me dá azia, eu vou lá, escrevo e isso passa. E aí o terapeuta vai mais a fundo, assim. Por que um simples fato de um lixo mexe com você a ponto de causar esse distúrbio na sua vida? Não é um papel do terapeuta, assim, requalificar o modo? Ressignificar? Sem dúvida. Qual a importância do lixo na tua porta, né? É desagradável? Eu acho que qualquer um concordaria com isso, né? Alguém discorda disso? Sim. Bacana. Você conversou com a vizinha? Não. Conversa com ela. Às vezes ela nem está se tocando, né? Às vezes, olha, 80% dos nossos problemas são resolvidos com comunicação não agressiva, adequada, né? Num nível bacana, né? Tocando na pessoa, né? Eu acho que é por aí. Não tem jeito. Ela falou para mim que vai continuar colocando. Por quê? Eu não vou mudar o mundo. Agora, eu vou me mudar para que isso não me afete. Isso, eu acho que eu falo que terapeuta tinha que mudar de nome, tinha que ser coach emocional. Sabe que é um treinador mesmo, treinador do que vale a pena sentir. Porque tem muita coisa na vida que não vale a pena você ficar nervoso. Meu pai hoje tem 86 anos e algumas vezes acontece algumas coisas e fala, pai, você não vai ver isso? Ele fala, não estou na idade de gastar minha saúde com isso. Tá errado? Tá. Mas simplesmente eu não ligo. E eu acho que, assim, isso é sabedoria. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O tempo, ele é sabedor, né? Desses mecanismos que não nos adoecem mais. Antigamente, né, a gente é jovem, né, entre aspas, mas coisas que nos adoeciam no passado, hoje, você fala, com certeza. Isso é amadurecer e não envelhecer, porque você está aprendendo ao longo do caminho. É uma inteligência emocional, né? Eu acho isso, inteligência emocional. Acho que esse é o grande papel do terapeuta. Inteligência emocional. Uma pessoa de fora falando assim, você não acha que isso está muito importante para você? Porque assim, um lixo, ok, você pode requalificar, falar, eu não ligo, eu estou ajudando ela, olha, a minha boa ação de hoje é deixar na minha calçada o lixo. E aí você requalifica, né? E eu acho que o terapeuta, ele ajuda a gente nisso, porque ele está de fora te dando uma outra visão. O que você está lembrando que você está rindo? Eu estou rindo da porta dos fundos, tem um vídeo que está o terapeuta, né? E está o Duvavier deitado no divã, né? E aí o terapeuta fala, tá, e aí, o que aconteceu, né? O Duvavier, minha mãe é chata, ela pega no meu pé. Aí o terapeuta fala, minha mãe também era, mas ela morreu de câncer, sofrendo muito. Né? Então, assim, me conta qual que é teu problema. E já citando o Gasparetto de novo, ele falava assim, tira o drama. Tira o drama. Eu acho que ele era um grande coach emocional, o Gasparetto. Tira o drama. Às vezes meu filho fala, pai, aconteceu isso. Eu falei, Gabriel, legal, tira o drama. O que sobra? Aconteceu um negócio assim. Legal. O que dá pra fazer? Não dá pra gente ir lá e vamos. Pronto.
Um problema que estava calibrado nos 60, Isso. está 6 agora. Mas tem uma coisa, você falou, que idade tem o Gabriel? 17. 17 anos. Os hormônios às vezes não deixam calibrar. Não, intoxica o neurônio, né? Nossa, é demais. Porque as emoções, a gente vai de 0 a 100 muito rápido. Não há dúvida. Com o tempo, mas a sorte que, né, dessa orientação, porque essa é uma grande dica que eu fui ter com 50 anos, entendeu? Se eu posso dar essa dica com 17, eu acho que você pode ver a vida... Com certeza. Com 50 ele está muito mais à frente do que nós estamos hoje. Né? Exatamente, né? Mas também é uma outra época, são outros pais, né? São outros pais, né? Eu acho que hoje o jovem ele tem mais voz, mais olhar para a sua vontade. Se isso é bom ou é ruim, o tempo vai dizer. Mas tem um lugar, né? Se a gente pensar, o Bert Hellinger sempre fala do olhar, do lugar da pessoa, e a nossa geração ainda está melhor. Se a gente for para os pais, para os avós, então, não era nem visto como gente. Criança não era gente. Não, nem aparecia, né? Os avós nem se relacionavam, né? Não havia abraço, não havia beijo, não havia nada, né? A criança era uma excluída do sistema, né? Praticamente. É verdade. As mulheres, a gente fala das mulheres que também... As mulheres não eram consideradas com alma, não. Né? Os loucos, as mulheres e as crianças não tinham alma. Não, a mulher também. A humanidade toda excluiu, né? Foi excluída, né? Agora, não, é um outro olhar, né? Os homens também, com alguns olhares, de algumas formas, eram excluídos também. Sim. O homem não podia ter emoção, o homem não podia chorar, gente, o homem não pode falhar. O homem não pode falhar. Pensa que peso que é isso para um homem. Muito, muito, em todos os sentidos, né? Então a mulher pode falar não, a mulher pode falhar, o homem não. Então, ele tem que estar pronto para tudo, independente de qualquer coisa, né? O tempo inteiro se provar a masculinidade, né? O tempo todo, né? Não é uma exclusão também? Muito. Então, o homem não foi excluído da forma como foi a mulher, mas ele foi excluído de outras formas. É verdade. Não foi dado a ele o direito de sentir, né? Não. O homem não chora, como você falou, não tinha abraço, não tinha afetividade, nem podia, né? Para o homem menos ainda, né? Quando os adultos estavam conversando, as crianças não estavam no mesmo ambiente. É verdade. Aqui é assunto de adulto. Adulto, Hoje não, hoje conversa, né? Acho que está até exagerado, né? É assim, né? Vai para o outro lado para depois ir para o meio, né? Você sai de uma situação tão devastadora, você vai para o oposto. Sim. Né? Aí depois, aos poucos, você vai acertando, né? Você falou da inclusão, e voltando ao assunto, né? Como a tua pegada é humano, mas tem essa sinalização do animal, hoje o animal também ele tá incluso e ele também tem que fazer o papel de humano na família, né? Olha como é pesado para o humano, a pessoa não quer ter filho, aí coloca um cão no lugar de filho. Pensa nas expectativas que essa pessoa tem em relação a esse animal, como se filho fosse, embora não é, mas é o olhar dela é que seja, né? Mas quanta expectativa, quanta coisa ela joga em cima dele. Eu ouço assim, se esse cachorro morrer, eu morro junto. Meu Deus, se alguém falar isso pra mim, se eu morrer, Marcos, eu morro junto, eu falo, nossa, é muito pesado pra mim isso. Muito, não aguenta essa carga, né? Calma, né? Então quer dizer que se eu morrer, você vai também? Nossa, né? Menos, né? É muita coisa, né? Muita coisa, né, Marcos? Eu acho engraçado, eu lembrei agora, tem gente que fala assim, você acredita? Tava se lambendo em cima da minha cama, lambendo as partes em cima da minha cama, onde já se viu. Oi? É bicho, né? Respeita aquele animal. E animal tem coisa de animal, mas o animal não é visto como animal, né? Infelizmente, né? São muitas projeções, substituições. Eu acho que um pouco, por mais que a gente tenha visão, essa interação, ela acontece mesmo, né? Acontece, infantilização, a gente dá vida de criança para o animal, né? Oh, que gracinha! O animal não é isso. Mas ele é automático, né? Ele é um felino. Ele é da classe dos felídeos. Gente, da onça, da pantera. Agressivo, né? É um selvagem. predador, não é um tchutchuquinha, né?
Ele não é de pelúcia, né? É que nem o urso de pelúcia. Diz que o urso é um dos animais mais difíceis de fazer adestramento, porque ele ataca o adestrador e a gente tem bonequinho de pelúcia, né? A gente é um ser humano. O ser humano é muito interessante, né? O ser humano é uma delícia. Estudar ser humano é uma riqueza. Mas a gente está tentando, né, Marcos? A gente foi jogado aqui sem manual e está tentando saber para onde a gente vai, o que a gente faz. Por isso que, ó, independente do que a gente faça, saiu vitorioso. É verdade. Porque, olha, é tão complexo nós mesmos, eu não estou falando do outro, estou falando da gente mesmo, né? Claro. Lidar com a gente, meu Deus do céu, são desafios a cada minuto, né? E isso aqui é incrível, é fantástico, né? Então a gente já saiu vitorioso disso aqui. Aliás, a vida é assim, né? Que ninguém vai sair vivo disso aqui, né? Não, só tem um caminho disso. E acho tão engraçado que a pessoa fala assim, nossa, você viu de tsunami, morreu um monte de gente. Eu fico pensando, e se não tivesse, não ia morrer? As pessoas iam viver até quando? Cada um está não é agradável, lógico, claro, lógico. que é toda uma situação, né, de não ter assistência, de dor, mas de algum jeito a gente vai morrer, se Deus quiser a gente vai morrer. É uma questão muito ocidental da morte, né? Um olhar muito negativo, né? O oriental ele tem um outro olhar, né? Mas isso são características do nosso povo, da nossa cultura. E a gente é criado assim, querendo ou não, por mais que você estude, algumas coisas a gente acaba levando, né, para a vida da gente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava falando da gastrite, né? A gastrite tem muito a ver com a contrariedade também, né? O quanto a gente se sente contrariado quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, né? O quanto a gente quer dominar e controlar nossas vidas, né? Meu Deus, isso é uma coisa assim que, quando a gente aprende esse mecanismo, como a nossa vida melhora, porque você passa a ver tudo assim, não, calma, né? Vamos ver como desenrola, né? Sim. Pronto. Surfar a vida, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Mas é complicado, porque aquilo que você falou, a gente fica na cobrança do resultado. Né? Você falou em relação aos homens, né? Mas eu acho que isso é uma coisa da nossa sociedade. Você tem que ser feliz, você tem que ser bonito, você tem que ser jovem eternamente. Então, gente, são coisas que não dá para segura o tempo. Você pode fazer botox, plástico, passar o creme que for. O desgaste da máquina corpo, ela pode acontecer pior ou melhor, mas é um caminho. É um caminho, só que isso é cobrado o tempo inteiro. Sem dúvida, veja a questão da beleza da mulher, né? O quanto a mulher sofre, que peso é esse, né? Mas veja, é ela que se coloca nesse lugar, porque o mundo é isso que você está vendo, né? Você é igual o resultado do homem. Se o homem entrar nesse caminho aí de resultado, né? Ele vai explodir, né? Não, eu acho que qualquer um explode, né? Assim como você está falando de peso, ver a mãe com um bebê, principalmente uma mãe de primeira viagem, o peso dela dar conta daquele bebê sobreviver, porque a mãe fica o tempo inteiro com medo, olhando se respira, se está fazendo alguma coisa errada. Então, todo lugar que você tem uma cobrança muito extrema, aí sim o estresse que você falou que o estresse não adoece. Mas esse tipo de estresse, onde você precisa ter resultado, ele é muito pernicioso, né? Muito. Demais. Demais. É muito difícil, né? Por isso que a gente tem que aprender a gerenciar as emoções, né? Não há outro caminho, só existe esse, é o único. Ou você vive um inferno na Terra, literalmente como a maioria vive, ou você vive aqui de uma forma mais leve, convivendo com todos os problemas, com todo mundo, mas de uma forma diferente, né? Porque senão... Não tem jeito, né? Nós estamos no século da psiquiatria, né? Nós estamos no século da dermatologia, da beleza e da psiquiatria. Então hoje só há dois profissionais que as pessoas buscam muito, né? Ou elas querem ficar bonito, ou elas querem ter minimamente uma saúde mental, né? Então nós nunca tivemos tanta busca por essas duas especialidades. Isso é sintomático nesse século, né? Então veja para onde as pessoas estão olhando. Mas eu acho que também, eu acho que é um caminho todo, porque se você pensar as doenças que algumas gerações atrás causavam
muito problema, hoje já não trazem mais. Hoje você já tem tratamentos cardiológicos bem anteriores, né? Se a gente pensar antes, tem que fazer ponte, a gente tem stent, tem vitaminas, tem o preventivo, então eu acho que também isso contribui para que essas áreas estejam mais em voga. Mas essa coisa da psiquiatria, eu vejo uma grande pandemia de psiquiatria. Sim, porque a gente não olha para as nossas emoções, né? Então a gente não dá vazão à escrita, à fala, né? A gente ao choro, joga embaixo do tapete, né? Você não pode chorar, você não pode estar... Não, estou com depressão, não, está triste. Você teve uma perda, está triste. Tristeza por perda. Fala pra gente, na tua visão, a diferença, porque isso eu acho muito importante, de tristeza e depressão. As síndromes depressivas, elas são uma entidade mórbida, são uma doença, né, que tem várias causas, e essas causas têm que ser olhadas pelo médico, sendo que a psicoterapia ajuda muito, potencializa o tratamento da psiquiatria. No entanto, hoje você tem essa ideia de você precisar, né, analgesiar a alma a todo preço. Isso Então assim, tô triste, né, que aconteceu uma coisa, não posso ficar triste. Não? Como não? Lógico que você pode ficar triste. Essa tristeza você precisa passar por ela, isso está na tua evolução, você vai ressignificar essa tristeza, esse luto, essa perda, né? Então é assim, né? Você não pode sentir dor, né? Então as dores da alma, que vamos fazer referência às psicopatologias, elas estão nesse nível, né? Ansiedade, síndrome ansiosa, né? 29,9% da população da Grande São Paulo tem um sintoma psiquiátrico, são dados da Escola Paulista de Medicina com com o Departamento de Psiquiatria da Federal do Espírito Santo. Dos 29,9% que tem pelo menos um sintoma psiquiátrico na Grande São Paulo, 19% é ansiedade. Então, o pessoal fala, é o século da depressão, não, é o século da ansiedade. As síndromes ansiosas, né? A síndrome do pensamento acelerado do Augusto Cury, é isso, né? Eu estou aqui falando com você, mas eu estou pensando no WhatsApp, no e-mail que não chegou, no cliente que vai vir, né? Não estou vivendo esse momento. Pensamento acelerado. No entanto, se não houver minimamente um anseio pelas nossas... Você está morto. Claro. Pensa se nós morássemos numa floresta. A gente teria ansiedade também. E chegou o leão. Nossa, a onça. Nossa, eu ia ter muito. Gente, eu preciso caçar. Eu estou com fome, né? Preciso pescar. O que eu vou comer? Né? Então, isso é normal da nossa sobrevivência. Agora, é uma questão de você dosar tudo, né? E a tecnologia, eu acho que ela colabora com isso, porque ela veio para nos ajudar, mas parece que a gente faz muito mais coisas do que fazia antigamente. Eu tenho uma máquina de lavar, mas o quanto lavar roupa na mão era pesado, mas também meditativo, uma coisa braçal. E hoje a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós estamos trabalhando muito mais. Eu acho. O consultório fecha às 18. Não, hoje o consultório fecha a hora que eu durmo. Ou desliga o celular, né? Ou você desliga o celular. Para mim é pior, porque eu falo, será que alguém passou mal? Deixa eu dar uma ligadinha aqui. Isso é que a gente nem se permite, então, né? Eu prefiro estar ali, né? Se eu atendi um caso grave, eu vou ficar mais atento, né? Porque foi a área que eu escolhi. Sim. Também. É isso também, né? São escolhas na vida. Tudo são escolhas. Tudo tem ônus e bônus. Tudo tem. Você quer ser autônomo? Legal. Mas é o seguinte, você não vai ter uma série de Não tem férias, não tem FGTS. Só que você não tem. Só que cada cliente que chega é um chefe. É um chefe. É um chefe. Quem trabalha por conta tem um chefe a cada vez que atende. Eu também tenho essa visão. Então é assim. Gerenciamento das emoções. Eu gosto muito desse termo. Boa, melhor do que coach, porque coach já está desgastado. Coach está desgastado. Mas eu acho que gerenciamento, aprender a gerenciar, e é uma coisa que terapeuta pode ajudar muito. Não tem sentido, né? Século XXI, terceiro milênio, 2024, né? As pessoas ainda terem esses preconceitos, né? Bom,
Cada um tem um preconceito que tem Que vontade quiser, de ter é também. isso, é. E cada um vai arcar com o preço e o boleto que vier para pagar. Pronto, é que você que E sabe. tem diferença, né? Às vezes eu comento com alguém, a pessoa fala, mas eu tenho amigo para conversar. Mas o terapeuta, ele tem uma visão diferenciada. Não que amigo é ótimo para conversar, muitas vezes resolve muita coisa. Mas você tem alguém para ajudar você a gerenciar, ou te ensinar a gerenciar, é muito importante. Muito. Toda razão. Passar pelas coisas sozinho, pelo menos alguém sabe. Porque tem uma hora que o que você tem que resolver, você tem que resolver, não é na mão do outro, é na sua mão. Mas só de você saber que não, tem alguém ali para olhar para mim e me ajudar neste momento, eu não abro mão. Verdade. E assim, eu tenho um grupo de amigas terapeutas e a gente uma ajuda a outra, fora a terapia que eu faço com o terapeuta mesmo. E é o que eu falo de grupo de apoio, é importante a gente ter grupo de apoio para tudo. Sem dúvida. Para tudo. Porque às vezes uma amiga que te conhece é aquela que fala, você não acha que você está exagerando? Você já não passou por isso? Vamos parar? E às vezes a gente precisa disso, de alguém de fora que olhe. Sem dúvida, sem dúvida. Amigo é bom, mas a gente precisa de um profissional. Isso. Uma coisa é amigo, né? Outra coisa, o amigo você desabafa, você fala, é muito bom, mas você precisa de alguém que te dá uma direção. Uma direção. Mais profissional. Né? E vamos falar de lição de casa aqui. Tem os livros do Dr. Marcos. Eu gostei muito, eu li mais de um livro seu e já te falei que eu achei uma leitura muito fácil, de um conteúdo em algumas coisas mais complexas, mas uma leitura muito gostosa de ler. Então eu indico bastante, porque são assuntos complexos. Esse cara de um focinho do outro, ele fala muito, deixa eu pôr aqui na sua frente. Ele fala muito sobre essa interdependência, né? O que os animais acabam fazendo por nós, por amor, né? Exatamente. Eles adoecem pela gente, de preferência da mesma doença que a gente, para ficar do nosso lado. Eles se identificam conosco. Identificar em psicanálise é copiar, agir como, ser como. Então eles adoecem para que ele fique do nosso lado e nos dê apoio. Isso chama amor, né? Isso chama amor. Isso chama abnegação, né? É um amor até que eu diria infantil, inconsequente, incoerente, porque a gente não precisa adoecer para ficar do lado do outro, né? Sim. Aliás, normalmente quando você faz isso, você atrapalha o outro, né? Mas isso acontece com humanos também, não só com animais. O tempo todo. Por isso que a gente pede para que os filhos não se identifiquem com os pais nas doenças, né? Porque eles honram os pais e eles fazem esse caminho, né? Para inconscientemente não suplantá-los, não sobrepô-los, né? Não me superes, né? Exatamente. Então, se meu pai perdeu tudo financeiramente, eu não posso ganhar dinheiro, porque ele perdeu tudo. Eu amo meu pai, eu não quero ser mais que ele, né? E como que é um modo positivo da gente honrar uma situação dessa? Eu honro meu pai sendo rico. Ah, que lindo isso, né? Porque ele não teve essa possibilidade, mas eu tenho. Eu vivi numa outra época, eu frequentei terapia, eu sou formado, eu tenho outra inteligência, né? Então eu consigo honrá-lo sendo rico, sendo próspero. E não na pobreza. E honrar até o trabalho que ele teve para te proporcionar isso. Não, eu honro ele na honestidade, na força de trabalho, na garra, na resiliência. Eu honro nas coisas boas. O que ele teve de negativo eu não posso honrar. De peso, né? Né? Isso é um aprendizado, mas eu não preciso segui-lo cegamente por amor. Isso é um amor consciente, é um amor responsável, né? Esse é o verdadeiro amor. Eu acho isso falando em animais, um pulo do gato sensacional. Eu vivo para honrar o peso que você teve, ótimo. É seu, você teve e agora eu faço diferente. Exatamente. Então, eu tenho um filho, né? Qual que é a maior felicidade de um pai? É vê-lo pegando as minhas questões negativas, minhas falhas, não.
é ver meu filho indo para frente, né? Indo para o mundo. Né? Como o Bert Hellinger fala, né? O rio corre para o mar. Né? O rio não retroage a sua fonte, né? Então a gente não pode olhar para trás nesse sentido. Sim. De seguir ou de honrar algo que não foi bom. Vamos honrar o que é bom. Claro, claro. Vamos replicar o que é bom e melhorar, né? É o copiar e sobrecriar. Tem o outro livro também que... Isso, a sequência... A sequência qual que é? A sequência é esse aqui. Aí depois vieram as constelações familiares, né? Que é um pouco disso que a gente está falando, de o lugar da família, o lugar do animal na família, o lugar de honrar através de doenças. Exatamente. Aqui esse livro ele traz uma coisa muito importante, que é chegar à conclusão que o animal ocupa o lugar do excluído do sistema familiar, normalmente a criança não nascida, o aborto, né? Então a gente substitui de forma inconsciente a criança que não nasceu por um cachorro. Bom, tá aqui. Ou por um gato. Ou por um gato, ou por um passarinho. Tá aqui o segredo para o animal adoecer de doenças crônicas, doenças graves, né? Então, a substituição, né? Eu excluo quem eu não quero lembrar e coloco alguém para fazer a parte daquele que não está. É literalmente colocar o pet no lugar de um excluído. Esse excluído não é só um aborto, mas é uma pessoa que não foi olhada, uma pessoa que teve problema na justiça, um paciente que teve uma psicopatologia, alguém que teve uma quebra financeira. Tudo isso, né, faz com que a gente exclua pessoas do nosso sistema familiar. E aí vem o animal e ocupa esse lugar. E quando faz isso é sintoma isso resulta em doenças físicas e psíquicas o tempo todo pro bicho, né? Nossa, que forte. Então, a mensagem é: se você quer o seu animal saudável, né, dê o lugar dele, né? Exatamente. Do bichinho. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. E é maravilhoso conviver com eles. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, gato é gato, cachorro é cachorro. Quando está cada um no seu lugar, Bert fala, né? Quando alguém sai do seu lugar, o sistema adoece, né? O sistema todo adoece quando um indivíduo não está no seu lugar. Mas é o corpo da gente. Se você tem uma célula cancerígena, o seu corpo tem uma síndrome oncológica. Não é só uma célula, não é separado. Isso aí. É a visão sistêmica. Né? Aí depois veio a medicina germânica. Que nós conversamos. Nós falamos bastante. E aí tem a técnica descrita, e tem o porquê, tem um pouco de que momento da gestação vem cada doença. É bem legal, adorei esse livro. Olha, eu amo todos. Como filho. Mas eu vou te dizer que esse aqui traz uma sacada assim, que é uma coisa impressionante. Isso aqui, todos os livros teve essa sensação. Depois que eu escrevi, eu falei, eu escrevi isso. É meio psicografado, meio inspirado. Eu não tenho dúvida que tem aqui. Mas não é difícil, entrando nessa seara, não é difícil saber o que é da gente, o que a gente capta de algum lugar, porque cada um dá um nome, mas pode ser de um campo, pode ser que a nossa mente sintonize com uma onda de rádio e receba aquela informação, ou pode ser de dentro da gente. É difícil selecionar de onde vêm as coisas de dentro da gente, né? A gente pode dar um nome de inconsciente coletivo. Quando a gente faz o download de uma informação, a informação não é minha, não é nossa. A informação está no campo. Qual que é teu mérito? Super, hiper, mega inteligente? Não, você teve alguma facilidade de fazer o download de uma informação que outras pessoas também tiveram. E aí cada um vai fazer alguma coisa com essa informação. Claro. Um vai escrever, outro vai falar, o outro vai fazer, não, isso é bobagem, coisa da minha cabeça. Eu poderia achar desde o início que era coisa da minha cabeça. Ainda bem que você não achou. Quando eu atendia cachorro ansioso, eu observava o dono, eu falei, engraçado, esse homem é ansioso. Fala o sintoma de cachorro ansioso. Como é que é um cachorrinho ansioso? É aquele cachorro que o cliente chega, ele faz xixi, ele faz cocô na sala, ele quer beber água, ele late, ele vocaliza, ele pula na porta, ele quer morder. Ele não para. Aí você olha pro dono, o dono vai no banheiro, volta. Mexe o pé, vai no carro, fica no celular o tempo todo. Então você fala, gente,
Tá aí. E bolinha? Cachorro que pega a bolinha e traz toda a ansiedade também? Se você... a ambiência favorece os transtornos de personalidade, né? Os sintomas, né? Se você estimula muito o animal nisso, ele vai ficar toda hora, né? Pilhado ali, né? Numa frequência muito alta, né? Tem que dosar. Ai, que interessante. Esse é o mais recente. Esse é o mais recente. Esse aqui eu peguei todos, mais 33 décadas de consultório e fiz esse livro. E esse livro é mais ou menos a tua forma de trabalho, né? Porque você usa tudo isso que você singularizou em cada um. E esse é mais ou menos o método que você usa hoje. Amanhã a gente já somou mais coisas, mas hoje é isso aí. Exatamente. Por isso que ele é um marco assim na minha vida, porque ele é o resultado de todos os estudos de 30 anos, né? Aí eu criei o meu método, o método que eu aplico nos meus atendimentos, baseados em 7 autores, sendo que os livros anteriores também foram baseados em autores, né? Então eu sempre estou pegando a informação de autor e criando a minha realidade. Claro, e fora todo o teu conteúdo, porque a gente não começou ontem, né? Tem medicina chinesa, tem Luiz Gasparetto, tem as várias livros que a gente leu, coisas que a gente ouviu, coisas que foi da família. É um cabedal de coisas bem grandes, né? Sem dúvida, Sibeli, o conhecimento não ocupa espaço no cérebro. A gente vai estudando e a gente vai descobrindo que não sabe nada. Mas um pouquinho que a gente sabe, a gente escreve. Que bom! Porque a gente passa, a vida fica, o livro fica. É verdade. Então amanhã nós vamos embora. Se eu não colocar para fora a minha experiência de consultório, valeu o que eu fiz. Uns 54 paredes. Sim, para os pacientes que você conseguiu atender. PET também chama paciente? Paciente. Paciente. E aí fica restrito, por mais que você atenda, ainda é restrito. É restrito. Então eu estimulo as pessoas a escreverem para deixar as experiências, né? Porque a vida é hoje efêmera. A gente tem isso também que vai ficar aí. Não, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Há pessoas que não escrevem, mas elas falam muito. Isso tudo está registrado. Está tudo registrado. Para gerações posteriores, né? Imagina se Bert Hellinger não tivesse escrito. Nossa! Imagina se ele escreveu 104 livros. 104? Eu não sabia que tinham tantas obras dele. Imagina se o Dr. Hammer não tivesse escrito. Hammer escreveu pouco, mas escreveu. Sim. Né? Então, Freud, aqui tem Freud, tem Jung. Se Freud não tivesse escrito Jung, fantásticos neurologistas, psiquiatras, terapeutas, mas o legado... Isso seria perdido, né? Seria perdido. Então, escreva e fale. Eu acho que você está de parabéns pelo teu programa, porque você está deixando registrado muita coisa. Essa é a ideia. Parabéns. As coisas não se perderem e mostrar muita gente diferente, um diferente do outro. Sabe, eu acho que a vida é uma grande colcha de retalho. A gente não precisa excluir, a gente pode modificar como você fez. Você pegou as suas referências e fez o seu. E eu acho que isso é a vida da gente. Sim. De todos esses autores dos 7, eu sou o único veterinário. O meu olhar, nenhum deles teve, né? Eu peguei o que cada um fez e trouxe para a minha fenomenologia, para a minha realidade de consultório veterinário, né? Então, eu dei o meu tempero, eu coloquei o meu sal nessa comida, né? Isso tem o meu tempero. Eu não excluo eles, ao contrário, eu cito eles toda hora, mas também tem o meu mérito, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do atendimento de animal. Às vezes não fica claro, o animal está doente dentro de casa e às vezes não está claro quem ele está representando. Às vezes não está identificado diretamente com o dono. Como que a gente descobre? Como que é feito isso para ver o que o animal está representando ali naquela família? A gente tem algumas técnicas. Uma delas é: o cachorro tem gastrite? Quem em casa tem gastrite? Aí a tutora fala assim: meu marido. Tá, então acho que esse cachorro está ligado a esse homem. Me conta, o cachorro fica bem quando teu marido sai? Imagina, meu marido viaja, o cachorro fica sem comer.
Percebe? Através de indícios do manejo desse animal, do comportamento desse animal em relação a essa pessoa, eu vou confirmando a identificação. Não é difícil, não. Mas ele sempre representa dentro da casa ou ele pode representar alguém da família que está fora daquele núcleo? Fora do núcleo. Às vezes o cachorro pega o câncer do pai da tutora, mas o pai da tutora morreu há 20 anos. Não importa. Metade da tutora é o pai. Sim, é verdade. Geneticamente. A morte não tira ninguém do sistema. Se o pai de um indivíduo morrer, metade daquelas células que esse homem deu de germinativa para fazer você, é dele. É a presença do passado, ele está aqui. Ah, mas não, ele faleceu. Não. Geneticamente, ele continua no sistema familiar. Ele e todos os antecessores, Todos os antecessores. Nós estamos falando só do avô, mas tem todo um mundo aí que vem por trás, né? A memória, né? A memória genética, né? A epigenética hoje, né? Esse olhar, né? A memória celular. O que é epigenética? Epi é acima, né? Genética é o que nós trazemos dos antepassados, né? Então, eu trago a tendência a adoecer, a ter um câncer. Então, antigamente, você vai ter câncer, você pode ou não. Sim, tá? sim. Hoje, você sabe que através de uma consciência, você pode... ativa ou desativa aquela... Com muito mais facilidade do que se imaginava, né? Sim. Então, acima da genética, é acima. Você tem uma tendência. Tá. Mas vai acontecer? Olha, vai depender de você. Ai, Marcos, muito obrigada pela tua participação. Agora eu queria que você falasse para o pessoal como te encontrar. Você não dá só consulta, hoje o teu foco está bem em passar esse conhecimento para as pessoas, né? Você tem curso de formação? Isso. Além dos atendimentos veterinários ou da área da psicanálise, onde eu atendo questões, demandas exclusivamente humanas, o que eu mais gosto de fazer, além de atender, que eu gosto demais, é dar aula. Eu percebo, você fala super bem. Então, eu adoro falar, eu adoro explicar e transformar coisas complexas em assuntos muito simples, né? E isso é muito claro nos seus livros, de verdade. Como você falou no início, né? Então, eu estou à disposição, eu tenho cursos na plataforma Hotmart de constelação familiar, tenho cursos de cara de um focinho do outro e síndrome familiar multiespécie, e tenho cursos de medicina germânica, tanto nível base quanto intermediário. E como te acha? Pelas redes, como consegue te localizar? Olha, o mais fácil é pelo Instagram, é @oficial Dr. Marcos Fernandes. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo para todo mundo te achar. Lá no Instagram é só entrar em contato no direct e eu tenho o maior prazer em atender, ou se a pessoa quiser ser meu aluno, meu paciente, que seja. E você dá cursos presenciais também? Você tem algumas coisas presenciais ou não? É tudo online? Hoje, exclusivamente, está tudo online, mas eu adoro fazer presencial. É que depois outra pegada, tem né? outra coisa. Depois da pandemia, ficou muito difícil reunir os grupos, porque o pessoal, mas é longe, mas... A pandemia deixou a gente muito, assim, comodista. Mas eu acho que tá uma volta agora. Eu, pelo menos, tudo que tem oportunidade de eu ir pessoalmente, eu vou, porque a troca com as pessoas afins é diferente. No online tem que ser restrito, você tem que falar mais do que as pessoas. E em presencial não, a gente discute casos, é muito bom. Sem dúvida. O online trouxe uma coisa incrível, né? Hoje eu faço, às vezes, tratamento de pacientes que estão no Japão. E não, com certeza. Não seria possível. Com certeza. Agora, para quem pode estar junto, vai para presencial, né? Eu acho. Eu também acho. Ai, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Curtam o vídeo, sigam o canal e mais uma vez um outro assunto aqui para vocês. Muito obrigada. Até mais. Até mais.